Olá, bem-vinda a mais uma aula de Literatura Brasileira 1, e hoje nós vamos falar sobre o período colonial, quando seu Cabral nos encontrou. O nosso primeiro estilo de época, também chamado de quinhentismo, ou literatura de informação. Mas literatura de informação não abarca tudo o que se passou nesse período aqui no Brasil. É bem verdade que a literatura de informação foi o maior mote desse período colonial. Mas nós também temos a literatura de catequese, que foi escrita pelos jesuítas. Então, durante o período das grandes navegações, Portugal, grande potência marítima do século XVI e XVII, colonizou as terras brasileiras encontradas em 1500. E junto com as expedições de Cabral, também vieram os escrivães que eram designados para relatar as impressões das terras encontradas. Então, naquela época não tinha como tirar foto, né? Então, eles mandavam os escrivães para que eles anotassem aí as coisas que eles viram por aqui. Então, por esse motivo, a literatura de informação, as crônicas dos viajantes, eram textos formados por muitas descrições e adjetivos relacionados às novas terras descobertas. Então, ele não é um texto, ele apresenta uma subjetividade porque ele tem um uso excessivo de adjetivos, mas ele é um texto com a função referencial, que no caso seria a função da informação, muito bem marcada. Então, além de indicar características sobre a paisagem do local, os escrivães descreviam sobre os povos que aqui habitavam, desde seus costumes, rituais e estrutura social. Vejam bem, gente, deve ter sido muito chocante, um choque de cultura muito grande quando eles vieram para cá, né? Assim, a diferença cultural é enorme. Alguns dos autores desse período: Pero Lopes de Souza, que escreveu o Diário de Navegação em 1530, Pero de Magalhães Gândavo, que escreveu o Tratado da Província do Brasil e História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, em 1576. Inclusive, o texto do Pero de Magalhães Gândavo, ele é assim emblemático pelas adjetivações. Ele ficou muito impressionado quando veio ao Brasil com a nossa riqueza natural, com as riquezas naturais brasileiras. E no texto dele, ele inclui assim um excesso de adjetivos. É muito interessante. Fernão Cardim, Narrativa Epistolar e Tratado das Terras e das Gentes do Brasil. E Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, em 1587. Bom, e assim, nós podemos destacar aí a Carta do Descobrimento, que é o primeiro documento do Brasil, né? E a primeira literatura do Brasil, feita no Brasil. Tratado da Terra do Brasil do Pero de Magalhães Gândavo, foi escrito por volta de 1570, mas só foi impresso em 1826. E o que nós já tínhamos falado antes, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, também do Pero de Magalhães Gândavo. Inclusive, assim, não na prova do Enem, não, na prova do Enem caiu o Pero Vaz de Caminha. Mas em outras provas de vestibular, eu já pude observar que quando se trata do período do quinhentismo, geralmente utiliza-se ou o texto do Pero Vaz de Caminha ou o texto do Pero de Magalhães Gândavo, via de regra, né? Isso não quer dizer que não vá acontecer aí uma exceção pelo meio do caminho. Mas fica aí destacado, a carta de Pero Vaz de Caminha a gente conhece bem, mas fica destacado que no caso do Pero de Magalhães Gândavo, é sempre bom mencionar o fato dele utilizar muitos adjetivos para descrever o Brasil, tá certo? Bom, mas nós temos também o dos padres, né? O dos jesuítas que vieram para cá. Temos o Diálogo sobre a Conversão dos Gentios, do padre Manuel de Nóbrega, escrito em 1557 e impresso em 1880. Um outro documento também é o Tratado Descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, que foi escrito em 1587 e impresso em 1839. Vamos falar um pouquinho, então, do Pero Vaz de Caminha, escrivão português,
que veio junto com a frota de Cabral, né? Um pedacinho aí da carta, a carta é muito grande, né? E ele escreveu: aniverias galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural. Deve ter sido assim muito impactante para eles, né? Nós vemos que ele faz uma descrição assim bem vívida, mas é uma descrição ainda, né? É uma descrição e ela é assim muito vívida e deve ter sido muito interessante para eles verem pessoas tão diferentes da cultura deles, né? Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Bom, então temos aí, né, um pequeno pedaço, um excerto da carta de Pero Vaz de Caminha. Além dessa literatura descritiva, nós temos a literatura de catequese, que tinha por função aí influenciar os nativos a se converterem à religião católica. Então é uma literatura de caráter religioso e é uma das primeiras manifestações literárias no Brasil, produzida sobretudo pelos jesuítas. Eles eram membros religiosos da Companhia de Jesus e foram enviados durante o período colonial a fim de catequizar os índios. Temos aí o padre José de Anchieta e observem, eu coloquei aí uma poesia dele. Olha o que ele diz: poema virgem, porque ao profundo sono, alma, tu te abandonas, e em pesado dormir tão fundo assim ressonas. Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto? O seio que de dor amargado esmorece, ao ver ali presente as chagas que padece, onde a vista pousar, tudo o que é de Jesus ocorre ao teu olhar, vertendo sangue a fluxo. Olha como prostrado ante a face do Pai, todo o sangue em suor do corpo que se lhes vai. Olha como um ladrão essas bárbaras hordas pisam-no e lhe retém o colo e mãos com cordas. Olha perante Anás como duro soldado, o esbofeteia mal com um punho bem cerrado. Então temos aí uma literatura religiosa, né? Ele fez esse poema à Virgem Maria. Então é uma literatura religiosa. Bom, uma questãozinha aqui do Enem. Temos aqui um quadro do Portinari, o Descobrimento do Brasil, e um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Então observem bem a pintura do Portinari e vamos agora observar o que diz aí o texto da questão. Essa questão é do Enem 2013, tá? Então vamos lá. Desculpe, um pedaço da carta diz: andaram na praia. Quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viram este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças, ou por qualquer outra coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Então vamos lá. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura do texto constata-se que a.
A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. B. A tela de Portinari retrata imagens indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Ou E. A pintura e a Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico retratando a colonização. Bom, eu não sei se vocês aí já conseguiram perceber que é a letra C, mas eu quero que vocês vejam que a letra A não poderia ser, porque diz aqui que uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terra brasileira preocupa-se apenas com a estética literária. Não. Era uma literatura de informação. A estética literária, ela ficava em segundo plano. O importante, o objetivo era informar a Europa sobre as terras que eles tinham descoberto. A letra B também ela é um disparate, porque fala sobre arte acadêmica brasileira, algo que não existia, e muito menos de uma linguagem moderna. Também não. A função social e artística, que diz aqui que cumpre a mesma função social e artística, não, porque o Portinari, ele é recente. Ele não estava fazendo uma pintura de informação, como fez, por exemplo, Debré, quando veio junto com Dom João VI, que fez uma pintura de informação, né? Então, a pintura de Portinari, ela tem a função artística, mas o texto do Pero Vaz de Caminha não tem uma função artística, tem uma função referencial, a função de prestar informação, tá bom? Bom, e a letra E. A pintura e a Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em mesmo momento histórico. Não, não são grupos étnicos diferentes, né? Está se referindo aos indígenas que moravam aqui. Por essa razão, a resposta correta é a letra C. Eu fico muito feliz que você tenha assistido a essa aula. Muito obrigada. Espero te ver na próxima. Até!